Bem-vindos a mais um Checkmate aqui no Novo Canal, o espaço quinzenal dedicado ao mundo mágico das 64 casas, abordando as principais notícias do xadrez a nível regional, local e nacional e também a nível internacional. Uma nota para a vitória da Polónia nas primeiras Olimpíadas de xadrez, destinadas a pessoas portadoras de deficiência, organizadas pela Federação Internacional de Xadrez e que decorreu em ambiente online. A seleção da Polónia bateu na final a seleção russa e conquistou assim o primeiro título nestas Olimpíadas de xadrez para pessoas portadoras de deficiências, organizadas neste caso em formato online, fruto da pandemia da Covid-19. A nível nacional, e aqui bem perto, foi anunciada a data para a realização da edição de 2021 do Guimarães Chess Open. Este torneio, disputado no formato de partidas clássicas, irá decorrer entre 23 e 29 de agosto de 2021, sendo que a edição de 2020 não pôde realizar-se, fruto da pandemia da Covid-19. Em 2019, a edição contou quase com 200 participantes e teve como vencedor Jesus Martim Duque, da Associação Académica de Coimbra, o qual venceu o torneio vimaranense. Em 2021 será assim possível, espera-se um regresso às competições presenciais e, aqui bem perto, uma oportunidade para os xadrezistas do Norte e em particular da região do Douro, Tâmega e Sousa em participarem nesta competição em partidas clássicas. No xadrez passo a passo de hoje, iremos abordar um mate muito conhecido, rei e bispo e cavalo contra rei adversário. Aqui algumas considerações iniciais. O rei preto deve ser forçado a ir para a casa H8, de forma a ser possível efetuar checkmate. Devemos também ter em atenção para que há um número limitado de jogadas que podem conduzir também à situação de empate, 50 lances. Depois devemos também ter em atenção de que, caso exista a captura ou do cavalo ou do bispo, essas são situações de empate. Vamos então para os diferentes lances que nos irão permitir efetuar checkmate. O primeiro, mover o bispo para a casa A7 de forma a bloquear o movimento do rei preto para a casa A8. A solução do rei preto é jogar D8, jogamos cavalo para a casa D5, o rei preto fica com os seus movimentos e limitados e tentando não ir para a casa H8, ele irá jogar C8. O cavalo joga E7, faz cheque, o rei joga D8, o nosso rei acompanha o cavalo para proteger, o rei adversário só tem a casa E8 para jogar, o nosso rei volta a acompanhar o movimento do cavalo e protegendo, limitando também a ação do rei adversário. Aqui o rei fugindo, há então a possibilidade de nós colocarmos o rei em xeque, ele volta a jogar e agora nós temos o nosso cavalo a deslocar-se para a casa F5, o rei adversário tem a possibilidade de jogar para F8, depois continuamos para que temos que ter aqui um lance de espera para ele poder jogar, jogando aqui o rei adversário volta a E8, efetuamos cheque. O rei preto não tem a possibilidade de fazer movimentos para o lado da ala da dama, portanto F8 é a jogada que ele tem. O rei acompanha o cavalo para ficar próximo dele e impedir a captura. O rei adversário não tem a possibilidade de jogar estas casas porque aqui fica em xeque. Aqui são jogadas ilegais, não se pode juntar ao rei adversário. A solução é jogar D8. Com o bispo colocado em D6, bloqueamos o movimento do rei adversário e aqui ele tem a possibilidade de jogar aqui, mas ao jogar aqui bloqueamos, ele pode voltar novamente. Aqui procuramos o nosso rei, ele joga. Depois aqui, se jogarmos cavalo, temos uma situação de empate, então damos um lance de espera. O nosso bispo joga E7, o rei terá que jogar aqui. O cavalo joga H6, o rei preto agora sim para H8 e temos checkmate. E assim conseguimos efetuar checkmate usando o rei, o bispo e o cavalo, o bispo e o nosso rei, e assim conduzimos o rei adversário ao final do jogo e efetuamos checkmate.
Este é um mate que exige algum treino, exige também algum conhecimento e é caracterizado por aquilo que muitas vezes no mundo do xadrez é conhecido pela técnica do W. Porque o cavalo, ao fazer estes movimentos aqui, ele está a descrever um W. E permite-nos também efetuar checkmate. E assim, passo a passo, com treino, poderemos evoluir no mundo mágico das 64 casas. E a terminar o nosso xadrez passo a passo de hoje, deixamos uma sugestão para o período de interrupção letiva que se aproxima e também para em casa poderem ir praticando. A ideia será começar apenas com rei e rei branco, rei preto, 8 peões e a partir daí procurar a captura dos peões adversários e também aí poderem promover as vossas peças. É uma outra forma de poderem evoluir e obriga também a lidar com as situações em que temos poucas peças no tabuleiro e temos que ter uma visão estratégica ainda mais prolongada e mais aprofundada quanto ao valor de cada peça e ao valor de cada peão. A seguir, a entrevista com o mestre internacional Sérgio Rocha, várias vezes campeão nacional e uma das figuras com um longo trajeto na modalidade. E voltamos ao Checkmate aqui no Novo Canal com o nosso convidado, o mestre internacional Sérgio Rocha, xadrezista, professor, treinador, autor de livros do mundo do xadrez e também responsável pelo acompanhar de muitos dos jovens que passaram no passado e também agora no presente pelos tabuleiros nacionais. Sérgio, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui e começávamos esta conversa sobre a sua entrada no mundo mágico das 64 casas. Como se deu esse contacto inicial com os tabuleiros? Isso já foi há muitos anos, né? Esse contacto, o início mesmo, foi onde eu morava, na Baixa da Banheira. Na altura havia lá um clube de bairro, que era o Juventude, e que tinha lá um senhor, o senhor Mário de Brito, que era um aficionado do jogo, gostava de mexer as peças e foi basicamente ele que me ensinou as primeiras regras do jogo. Depois eu tinha alguns amigos ali na rua que também quiseram jogar e nós lá fazíamos uma outra partidita de vez em quando, mas foi essencialmente esse senhor que depois também havia um clube ali muito perto da minha casa, que ainda há, hoje é o Fabril, naquela altura era o Grupo Desportivo da Quimigal, e tinha uma secção de xadrez com uma dúzia de jogadores, talvez, alguns experientes, e nós acabei por ir lá um dia experimentar e fiquei por lá. E depois foi até hoje. Ficou o bichinho até hoje. E havia alguém na sua família, dentro da sua rede de familiar, que jogasse xadrez e, portanto, o levasse para o mundo do xadrez? Não, 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 não. O xadrez foi uma coisa fortuita, porque calhou. Eu não conhecia o jogo, não fazia ideia. Embora naqueles anos fossem anos muito, muito importantes no mundo do xadrez, porque eram os anos em que estava a jogar aqueles mates todos consecutivos do Karpov com o Kasparov, e havia muita imprensa, falava-se disso, não é? Principalmente quando foi o mate em Espanha. E isso deu algum alento. Eu lembro-me de ver o João Cordovil na RTP2, na televisão, a fazer algumas apresentações. Não sei exatamente, não sei precisar já os anos em que isso foram, mas a minha entrada no xadrez foi meramente fortuita. E a entrada jovem, no entanto, não o impediu de ir conquistando os primeiros títulos nos primeiros anos. Lembra-se do primeiro título de relevo que conquistou nos primeiros anos? Nos primeiros anos, foi logo no primeiro ano, assim que comecei, ganhei o campeonato distrital de juvenis e depois na segunda época ganhei o campeonato nacional de juvenis também, na mesma categoria. E foi assim como, pronto, o primeiro título nacional que me permitiu depois jogar o meu primeiro campeonato do mundo. E essa foi também uma experiência de certeza que o marcou na entrada na modalidade. Quer partilhar connosco qual foi a sensação de ir a uma prova internacional, representar Portugal e também enfrentar outros xadrezistas da sua idade e eventualmente com um nível superior? A sensação é que as vivências daquela altura não têm nada a ver
com as vivências dos dias de hoje, não é? Como disseste há pouco, nós hoje temos treinadores, ou vamos como treinadores, os miúdos são acompanhados, as coisas estão organizadas, hotéis, viagens, tudo. Naquela altura, o meu primeiro campeonato do mundo de juvenis tem uma história engraçada logo para começar, porque a minha família não sabia o que era um passaporte sequer, e a federação também não ajudou muito, e meteram-me dentro de um comboio. Eu tinha 14 anos, com um acompanhante na altura, meteram-me dentro de um comboio em direção a Paris para ir para a Áustria jogar o campeonato do mundo. E simplesmente quando cheguei à fronteira, em Mortágua, ou perto da fronteira, aparece a guarda fiscal que me pediu que era o passaporte. Eu só tinha autorização dos meus pais para sair e tinha os papéis todos e não tinha passaporte. Então, pura e simplesmente, mandaram-me voltar para trás para Lisboa. Não podia sair do país e tive que ir fazer um passaporte em 24 horas. E quando cheguei ao Campeonato do Mundo já tinha perdido jogos por falta de comparência. Portanto, esta era a realidade do desporto português nessa altura. E depois, obviamente, que com 14 anos foi toda uma experiência, não é? Ter ali aqueles jogadores, alguns deles viriam a tornar-se os melhores do mundo. E pronto, foi obviamente que marca. É diferente. É diferente de toda a realidade a que nós estávamos habituados cá em Portugal. Essa foi a primeira experiência no xadrez internacional, mas não foi a única. O Sérgio tem já um longo historial em provas internacionais. Há alguma que o tenha marcado? Um resultado que para si tenha sido aquele que guarda com especial carinho no seu palmarés? Todas marcam isto. Tudo que é campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, Olimpíadas, tudo marca. Agora, obviamente que há duas que vão ficar para sempre na história, na minha, e penso que também no desporto português, embora isto seja xadrez e às vezes passa um bocado ao lado, mas são as duas medalhas que eu tenho em campeonatos do mundo. Eu ganhei uma medalha de bronze em 1993 e ganhei uma medalha de prata em 1995. E obviamente que isso são acontecimentos que nos deixam marcados, não é? Assim. Essas medalhas foram ainda enquanto xadrezista da jovem ou já em campeonatos absolutos? Não, Campeonato do Mundo sub-26 na altura. Portanto, isto era uma prova que se realizava, um género do que é hoje em dia hoje em dia há as Olimpíadas de sub-16, um pouco, e isto era um pouco o género disso. Portanto, e foram essas provas. E dois resultados que ficam de certeza na sua história, como disse também na história do xadrez nacional e do desporto, porque no fundo foram resultados no pódio de uma modalidade que em Portugal por vezes não tem ainda a visibilidade que gostaríamos. Acompanha o xadrez, está ligado também à parte do xadrez nas escolas, está ligado a um projeto de promoção do xadrez em contexto escolar no Barreiro. Fale-nos um pouco desse projeto e do seu papel ao longo dos anos nesse esforço de levar o xadrez aos mais jovens. O projeto do Barreiro efetivamente começou em 1992 pelas mãos do António Bravo. Portanto, o António Bravo é o grande precursor desse projeto do Barreiro. E eu, na altura, em 92, comecei já a dar algumas aulas nas escolas. E depois tive uma participação mais ativa a partir dos anos de 1998, onde foi uma altura em que nós conseguimos, nesse ano, através de protocolos que nós conseguimos fazer com as escolas, que na altura não eram grandes agrupamentos, ou mega, portanto, cada escola tinha a sua autonomia, e nós fizemos acordos e protocolos e tivemos autorizações daquilo que será agora a Direção Regional de Educação, para meter o xadrez em tempo letivo. E isso foi um grande boom que houve na altura, porque nós passámos de 200, 300 miúdos a jogar xadrez para, de repente, aqui no Barreiro passámos a ter 1.600 miúdos por ano a jogar xadrez. Fazíamos interescolas em 2 dias com 1.600 miúdos. E isso foi um dos grandes passos do xadrez. E esse plano, há que falar aqui também, obviamente, que anterior a esses planos houve 2 planos importantes, que era o plano de Louros com o Luís Santos e o plano de Almada com o João Leonardo. Portanto, o de Louros, entretanto, foi extinto e o de Almada mantém-se, ao que julgo saber, mas mantém-se e é neste momento o plano mais antigo do mundo. Embora o do Barreiro depois, com essa introdução do xadrez em tempo letivo, inclusive foi considerado durante vários anos como a capital do xadrez nacional.
nós tivemos o plano do Barreiro a ser exportado para vários distritos do país e inclusive algumas ideias, algumas conferências dadas internacionalmente também sobre a maneira como nós funcionávamos aqui no Barreiro. E, portanto, desde a década de 90 há esse esforço de promoção e surgiram também resultados esportivos. A introdução do xadrez nas escolas levou depois a um aumento de xadrezistas e o alcançar também de resultados desportivos? Sim, claro, houve um aumento do número de praticantes, houve um aumento de resultados desportivos em termos de obtenção de títulos e vitórias. Nós tivemos muitos miúdos do Barreiro a ganhar campeonatos nacionais. O Barreiro foi vice-campeão do mundo de xadrez escolar, portanto, em Praga, no Campeonato Mundial de Escolas. O Barreiro foi vice-campeão do mundo nesse torneio, portanto, que é mais um daqueles resultados que muitas vezes está guardado, porque é xadrez, as coisas também eram diferentes, não havia aquela divulgação que há hoje, os meios, as redes sociais, o Zoom, que nos permite estarmos aqui a falar hoje em dia de pandemia, em que estamos confinados, que não podemos sair agora a partir das 13, que já passou das 13, e nós continuamos aqui, não é? O Vítor está aí em cima e eu aqui no Barreiro, e estas coisas que nos permitem, as coisas são diferentes, mas o Barreiro alcançou resultados históricos, obviamente. E continuamos a lutar todos os dias por isso. Pronto, este ano é um ano diferente na vida de toda a gente. E isso esperemos que passe rápido e que possamos voltar ao nosso normal. E essa normalidade é fruto também de uma história. O Sérgio acompanha, o Sérgio, entretanto, depois de entrar no mundo do xadrez, avançou também na sua formação profissional, fez a sua licenciatura na área do desporto e tem também uma tese de mestrado sobre, efetivamente, o xadrez em contexto escolar. Como chegou a esse tema? Como foi depois a divulgação daquilo que foram as suas conclusões? Bem, isto é assim, eu acabei a jogar xadrez, que é o que às vezes as pessoas perguntam, mas como é que joga xadrez? E foi para a educação física, motricidade humana. Mas eu, na minha juventude, eu praticava todos os desportos, portanto, eu era um daqueles miúdos que jogava futebol de rua, basquete de rua, nós jogávamos ping-pong, fazíamos atletismo, portanto, participávamos em provas de atletismo, de futebol, de basquete, era tudo que mexia, nós fazíamos, não é? Ligados ao desporto. E depois acabei por ir para o xadrez, que é uma daquelas coisas, lá está ele sentado. E na vida adulta acabei por estar ligado ao desporto, sempre, aqui no Barreiro, e entendi que chegou a uma altura em que vou fazer alguma coisa quanto a isto, vou à procura de mais conhecimento, vou à procura de uma formação académica. E então fiz a licenciatura em Motricidade Humana, variante de Educação Física e Desporto, e depois fiz o mestrado também na Motricidade Humana, que é uma coisa completamente diferente. As pessoas estão sempre a falar de educação física, mas não tem nada a ver. Motricidade humana é uma coisa diferente da educação física. E depois, no fim, pensei, já que tenho que fazer uma tese de mestrado, vou perguntar se posso fazer com aquilo que me interessa, não é? E fizemos um estudo numas escolas do Barreiro, ali no Lavradio, com turmas que tinham xadrez durante um ano e turmas que não tinham. Obviamente que isto é um estudo em que as variáveis são imensas, mas fez aquilo que se pode, dentro do tempo que nos foi possível e com os resultados que conseguimos alcançar, não é? Em que isso depois já uma das minhas publicações, que é a importância do xadrez, a importância da prática do xadrez em sala de aula, e que perante os resultados que nós conseguimos alcançar, e à vista dos estudos que já havia na área do xadrez, permitiu-nos tirar alguns resultados que demonstraram mais uma vez que os miúdos que praticavam xadrez ao longo do ano letivo tinham resultados escolares superiores aos que não praticavam, basicamente. E, portanto, esse é um contributo que o xadrez também pode trazer e traz, como o Sérgio já referiu e bem, de outros estudos, traz para o contexto escolar. Entretanto, o Sérgio continuou a trabalhar no xadrez, foi também autor e é autor de alguns livros sobre o xadrez. Como é que surgiu esse apelo para se tornar autor de livros dedicados ao xadrez? Bem, o primeiro livro, eu lembro-me bem, isto foi para aí mais ou menos no verão, talvez de 1999, qualquer coisa assim do género.
num daqueles torneios que se faziam no Algarve, e eu já tinha a ideia de fazer um livro há muito tempo, e comecei a falar com alguns amigos meus, e pá, vamos fazer um livro de xadrez. E então surgiu, na altura, o João Coelho, que era um dos amigos aqui do Barreiro, que tinha jeito para os computadores e era um dos poucos que tinha computador em casa, que sabia mexer no Word. E depois tínhamos o Luís Moraes que é um gênio do desenho, não é? Que é de facto, qualquer pessoa que tenha lido o Xadrez Mágico e que veja os desenhos e as figuras que lá estão, e a própria capa do Xadrez Mágico foi desenhada pelo Luís Moraes, e eu consegui juntar os três, eu com os meus conhecimentos de xadrez e a vontade de fazer um livro, o Luís Moraes com a arte fabulosa que tem para desenhar, e o João para mexer no Word e todos jogavam xadrez. Portanto, estamos a falar, o Luís Moraes e o João Coelho são jogadores de xadrez. Hoje em dia não tanto, devido às suas profissões, obviamente, mas todos jogávamos xadrez no Clube de Xadrez do Barreiro, na altura, foram miúdos que saíram das escolas, do projeto, e lá conseguimos escrever um livro. E na altura as coisas funcionavam, ainda mandava-se currículos por correio, falávamos, e eu ia em Lisboa com o livro debaixo do braço, fui bater às portas, e uma das portas a quem fui bater, eu não sabia, era o senhor da Dom Quixote, portanto um dos grandes responsáveis da Dom Quixote, que foi Nelson de Matos, era o senhor Nelson de Matos, e foi o primeiro que pegou naquele livro com interesse, e então nós, passado algum tempo, estávamos a ter reuniões na Dom Quixote, e a Dom Quixote quis efetivamente publicar o livro, e foi uma coisa fabulosa, porque a Dom Quixote fez uma edição de 5.000 livros do xadrez mágico, e ao fim de 2 meses estavam vendidos. Portanto, foi assim uma coisa que nós próprios ficámos felizes com aquilo, não é? Para nós era uma festa ver o livro publicado e fazer uma segunda edição e vender os livros. Portanto, foi uma coisa fabulosa. Não? E, entretanto, desses tempos, passando para o a livro era atualidade... baratíssimo. O livro era vendido eu lembro-me na FNAC, o livro era vendido a 4,95€. Nós ganhávamos 10 cêntimos por cada livro, portanto. Mas foi um livro, foi o primeiro. E depois, a partir do primeiro, quis fazer mais, voltei a fazer mais e depois fiz os fichas de xadrez e os finais de peões, mas depois queria fazer algo mais técnico, mais aprofundado, uma coisa mais para um nível já superior. E aí então comecei a falar com o Freud. E é quando surge, quer dizer, sempre falava com o Freud também, não é? Basicamente, nós um bocado na brincadeira dizemos que somos sócios quase há 30 anos, não é? E então surge todas as ideias com o Freud, e Freud, bora, vamos fazer mais um livro, e então começamos a fazer mais um, fizemos outro, já fizemos 2, e já tivemos ideias para fazer mais, mas depois as coisas são complicadas, porque no início nós tínhamos a energia toda e lá íamos nós para um torneio de xadrez com a mala do carro cheia de livros e as pessoas aceitavam, lá compravam alguns livros, mas nós não tínhamos editoras, isto foi sempre tudo feito, os meus livros com o Freud, a partir daí, claro, isto entretanto a Dom Quixote saiu, já não teve mais interesse, as editoras não tiveram mais interesse em publicar livros de xadrez, e então os livros que nós fizemos, basicamente, eram vendidos em mão, nos torneios e às pessoas e aos conhecimentos. As pessoas mandam mensagens e telefonam e mandam e-mails e pedem e foi assim que funcionou. Só que depois também, pronto, agora já passaram alguns tempos, nós, o Técnicas e Estratégias, já fizemos 7 edições do livro, salvo erro. Portanto, uma coisa... importante para o xadrez nacional. Desculpa, não percebi. Estava a dizer que é importante para o xadrez nacional ter esses momentos escritos, essas obras, para haver também o registro e, claro, também para permitir uma evolução. Porque para já, naquela altura, quando nós quisemos fazer isso, havia uma lacuna grande em termos de escrita em português. Porque nós tínhamos os miúdos das escolas, tínhamos os miúdos pequeninos, o sub-10, o sub-8, o sub-12, miúdos que nós levávamos aos campeonatos da Europa, aos campeonatos do mundo, e que nos perguntavam, mas qual é o livro que eu leio? E não havia em português, não havia livros em português. Portanto, e então daí surge a nossa ideia de tentar dar 2 ferramentas, e agora qualquer miúdo dessa idade, obviamente que hoje em dia com a net, se os miúdos quiserem, podem ter a internet, e há mais oferta, mas continua a haver aquele papel, nós continuamos a dar, qualquer miúdo que se inicie hoje no xadrez tem
tem tanto o xadrez mágico para a iniciação, como o técnicas e estratégias, ou então os campeões do mundo, que é toda a história dos campeonatos mundiais. Portanto, isso é fabuloso. Mas nós, inclusive, deve estar para sair, não deve demorar muito, porque o livro Técnicas e Estratégias de Xadrez, eu e o Frois fizemos um acordo com a editora Solis, que está agora presente em Portugal. E a editora Solis deve estar, portanto, já está tudo acertado, os contratos estão assinados, as coisas estão feitas, e o livro deve estar para sair em breve novamente em Portugal, agora através de uma editora. Portanto, mais uma lufada de ar fresco para essas carradas de jovens que todos os anos aparecem nas escolas em Portugal, seja desde Vila Real de Santo António até Chaves, não é? Ou até Viana do Castelo, porque não faltam. E também nas ilhas. E Sérgio, dando um salto para a atualidade, acha que o xadrez desde o seu tempo sofreu mudanças positivas? A nível de divulgação, de aceitação, também agora o recente fenómeno associado à série da Netflix, O Gambito de Dama. Pensa que hoje em dia há mais atenção dedicada ao xadrez? É assim, o mundo está mais global, não é? Hoje em dia tu podes estar a ver um torneio que esteja a ser jogado, por exemplo, na China, como é o caso agora, está a haver um torneio na China com muitos dos melhores jogadores do mundo e, portanto, e no instante imediato estar a seguir esse torneio na internet, através das redes sociais, através das plataformas de xadrez. E eu penso que isso é um salto brutal, não é? Todos estes torneios agora em tempo de pandemia criados pelo Magnus Carlsen, todos aqueles patrocínios que ele conseguiu, estamos a falar de valores que nunca não eram normais no xadrez, mas as pessoas também não pensam que é alguma coisa milionária, mas se calhar durante o verão houve torneios, se calhar com 1,5 milhão de euros, o pacote total, uma coisa assim do género, né? Mas para os xadrez são verbas, eu diria, quase astronómicas. E toda essa divulgação leva a que as pessoas acabem por participar. Estas características das redes sociais, pessoas que, devido à sua família ou devido à sua questão profissional, não participariam tanto, agora acabam sempre por, liga o computador, deixa lá ver o que é que aconteceu, liga o telemóvel, deixa ver quem é que jogou. E as pessoas acabam por estar um pouco mais envolvidas, porque é um pouco como aquilo que eu dei uma entrevista ao Observador sobre a série da Netflix que falaste, o Gambito de Dama, e é um bocado isso. O xadrez evoluiu muito, e é aquilo que nós pensamos. Eu acredito seriamente que em Portugal existam largas dezenas de milhares ou centenas de tabuleiros de xadrez em casas de família, que muitas das pessoas têm lá o tabuleiro de xadrez em cima da mesa, mas que não sabem as regras. Portanto, acham que o tabuleiro de xadrez continua a ser aquele jogo mitológico, não é? Com aquele carisma antigo. E então é bonito ter o tabuleiro de xadrez ali em cima da mesa, mas as pessoas depois não sabem as regras. Mas muitas delas não sabem porque acham que é uma coisa muito complicada. E isto é importante, é transmitir esta mensagem às pessoas, que o xadrez aprende-se em 5 minutos. Aprender a jogar xadrez demora 5 minutos. Portanto, jogar xadrez é muito fácil. E qualquer pessoa, portanto, um conjunto de amigos que queiram divertir-se, às vezes, num jantar, ou a seguir ao jantar, ou, olha, bebe uma garrafa de vinho do Porto, que é uma coisa característica de Portugal, não é? Jogam uma partida, divertem-se, têm uma questão de família. Portanto, podem jogar umas partidas de xadrez, que é efetivamente fácil aprender a jogar xadrez. Demora 5 minutos. Agora, o que é complicado é, depois de aprender, atingir um nível mais alto e manter-se lá em cima, obviamente. Isso é que é mais complicado. Isso demora anos. Nós, às vezes, temos alunos, ou pais de alunos, ou pessoas que nos contactam, querem aulas particulares para o filho e acham que nós, por darmos essas aulas particulares, vamos criar algum tipo de milagre em que a pessoa, estudando 1 hora por semana, vai atingir algum nível, algum objetivo assim estratosférico. E isso não, aí é que as pessoas, isso é um bocado a irrealidade da noção da modalidade, não é? Porque com 1 hora de treino por semana, ou mesmo com 2 horas de treino por semana, não é aí que ok, aprende a jogar, aprende um bocadinho mais do que 99,5% da população portuguesa, não é?
vai ganhar a 99,5% da população portuguesa, mas obviamente tem muitas lacunas no jogo e não é só assim, só per si, que se atingem os resultados que muitas vezes as pessoas querem alcançar, que são títulos nacionais ou coisas do género. Porque no xadrez, tal como em qualquer outro desporto, é preciso um treino, um sistema continuado, metódico, para alcançar patamares mais elevados. Obviamente, o xadrez é um jogo violentíssimo em termos de alta competição. É preciso as pessoas terem essa noção. As pessoas que não julguem que o jogo de xadrez, que são dois indivíduos, ou portanto, duas pessoas, que estão ali sentadas numa cadeira, sossegados, e que não acontece nada naqueles momentos, porque é preciso divulgar isto. Há uns anos atrás, eu lembro-me que houve um estudo feito pela Faculdade de Motricidade Humana, em que um jogador de xadrez sentado num tabuleiro chegou a ter pulsações cardíacas na ordem dos 195 batimentos por minuto. Portanto, e isto é uma coisa absolutamente... Um esforço físico para o corpo que não se associava de todo ao xadrez. Não, as pessoas não associam, acham que é estar ali sentado, e para jogar xadrez de alto nível é preciso ter uma condição física muito boa, obviamente. E apelando à sua formação enquanto professor, e para terminarmos esta pequena conversa, que gostaria de continuar, mas também o tempo, a bandeira está a cair, ia-lhe pedir 2 conselhos para os professores que, como o Sérgio, pretendem integrar o xadrez nas suas escolas. Que mensagem deixava a esses professores que agora começam ou têm a intenção de colocarem o xadrez à disposição dos seus alunos? Há uma coisa muito importante através das escolas, que é o desporto escolar. O desporto escolar é a primeira ferramenta, se lhe podemos chamar assim, para englobar os núcleos do xadrez em termos de competição ou em termos de formação só por si, não é? A Federação Portuguesa de Xadrez nos últimos anos nós temos feito muitos cursos de formação para professores, temos feito muitos cursos de formação para treinadores através do IPDJ, e houve muita gente em Portugal, muita gente ligada ao ensino que fez esses cursos. Há muita gente que continua a fazer. Eu aqui no Barreiro, por exemplo, através do Centro de Formação de Professores do Barreiro, já dei, salvo erro, 5 cursos de formação para professores na área de xadrez. E as pessoas, basta ter essa capacidade, podem falar junto das direções das escolas, junto dos diretores de agrupamentos, e tentar ou levar por diante um projeto de xadrez do desporto escolar nas escolas. Portanto, eu penso que esse é o primeiro fator e um dos mais importantes, porque os miúdos estão motivados, participam e depois e competem, e tudo isso é muito interessante e é uma mais-valia sempre dentro de toda aquela vertente que nós sabemos que são os valores que o xadrez aporta na transdisciplinaridade do ensino. Sérgio, muito obrigado pela sua partilha, pelo seu tempo e também por estar aqui neste Checkmate. E a quem nos acompanha, este foi o Checkmate antes do Natal. Deixamos como sugestão o oferecerem um xadrez à família, porque o xadrez é um desporto para todos. Pode ser praticado ao longo do tempo, enquanto estão em casa neste período também de confinamento. E esperamos por si no próximo Checkmate aqui no Novo Canal. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.